Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Olá, um prazer estar aqui. A ideia hoje é a gente fazer um mergulho num material fascinante que chegou pra gente. São trechos de um livro de 1887 chamado A Vida e o Trabalho, de um autor chamado Samuel Smiles. Isso. E é uma janela incrível para a mentalidade do século XIX, sabe? Uma época de muita transformação. A nossa missão aqui vai ser desvendar um pouco o que eles pensavam sobre trabalho, genialidade, caráter e ver o que ainda ressoa hoje ou o que, sei lá, nos choca. E é fundamental a gente entender o contexto, né? Samuel Smiles não era um autor qualquer. A era vitoriana foi uma época de mudanças, assim, sísmicas. A Revolução Industrial estava a todo vapor, criando fortunas, uma nova classe média. Certo. E a ideia de que uma pessoa podia subir na vida pelo próprio esforço e não pelo nascimento era eletrizante. E o Smiles, ele canalizou esse espírito. Ele estava, na essência, escrevendo um manual de instruções para esse novo homem moderno. O homem que se faz por si mesmo. Manual de instruções, gostei disso. E o primeiro capítulo desse manual, pelo que eu entendi das fontes, é o que o autor chama de o Evangelho do Trabalho. Exato. O nome já é forte, né? Quase religioso. A premissa é que o trabalho não é só um jeito de pagar as contas. É a base de tudo que importa na vida. Exatamente. Para o Smiles, o trabalho é o grande professor da vida. É o que nos força a encarar a realidade, o que constrói nosso caráter. Ele diz que qualquer coisa de valor tem o trabalho como preço. Uhum. Ele até cita um provérbio sânscrito que diz assim: a sorte acompanha aquele leão entre os homens que se esforça. A mensagem é muito clara. A responsabilidade é sua, não do destino ou da sorte. E se o trabalho é salvação, a ociosidade é o pecado, né? Totalmente. O livro usa umas imagens muito poderosas para descrever isso. Ele chega a chamar a ociosidade de o enterro de um homem vivo. É uma frase pesadíssima. Né? Pesada, quase gótica. Não é só que a pessoa está perdendo tempo, é como se ela estivesse morta em vida, sabe? Sem propósito. E essa era uma ansiedade real da época. Com as cidades crescendo pela primeira vez, havia massas de pessoas sem aquela estrutura agrária do trabalho do nascer ao pôr do sol. Faz sentido. A ociosidade era vista como um vácuo perigoso. Um vácuo que poderia levar ao vício, ao crime, à degeneração da sociedade. Tem um provérbio turco que o livro cita que resume isso perfeitamente. Qual? O diabo tenta o homem ocioso, mas o homem ocioso tenta o diabo. Nossa. Ou seja, a inatividade não é passiva. Ela é uma força ativa para o mal. Essa obsessão com o tempo é algo que transparece muito. Muito. A ideia de aproveitar cada fragmento e sobra de tempo. Me lembrou muito a cultura de produtividade que a gente vive hoje. Mas eles levavam a um nível extremo. A anedota do rei Jorge III é sensacional. O nobre chega atrasado e solta aquele clássico antes tarde do que nunca. E o rei responde sem nem piscar. Não, isso é um erro. Eu digo antes nunca do que tarde. Incrível. Para essa mentalidade, tarde demais era a grande maldição da vida. Em um mundo industrializado, onde tempo é literalmente dinheiro e as máquinas não esperam, a pontualidade virou uma virtude cardinal. O atraso não era só má educação, era uma falha moral. Olha, ouvindo tudo isso, a gente fica com a imagem de uma sociedade de workaholics, sem espaço para respirar. É uma visão bem opressiva. Sim, parece sufocante. Por isso que quando eu li a parte sobre o Evangelho do Lazer, foi um verdadeiro choque. A gente pensa nos vitorianos como pessoas reprimidas, obcecadas por trabalho. Mas aqui o autor está defendendo a importância do tempo livre. Como que isso se encaixa? Essa é a grande surpresa do texto, e o que o torna tão interessante. O Smiles percebe que o trabalho incessante e sem variedade, ele emburrece. Ele diz que a mente se atrofia e a pessoa se torna incapaz de aproveitar a vida que ela lutou tanto para construir. Certo. Mas o que é fascinante aqui é a definição dele de lazer. Não é ficar sem fazer nada. É ter variedade na ocupação. Ah, então não é ócio. Não. É usar outras partes do cérebro, do corpo, mudar o foco. Sabe, o que me chama a atenção aqui não são nem os hobbies em si, mas o padrão. A lista de exemplos é ótima. O primeiro-ministro Gladstone, um dos homens mais poderosos do mundo na época, o que ele fazia?
passava o tempo livre derrubando árvores. Derrubando árvores. Sim, e o Rossini, o gênio da ópera, virou um mestre cuca, inventava saladas, pratos com trufas. É como se eles precisassem desligar o cérebro para ligar o corpo, sabe? Exatamente. Isso é uma sacada que a neurociência moderna está redescobrindo. A ideia de que o descanso ativo, fazendo algo completamente diferente, é muito mais restaurador do que a inatividade total. Pois é, Ismael estava observando um padrão de comportamento nos grandes homens da época que hoje a gente tenta replicar com life hacks e dicas de produtividade. O cirurgião Cheselden assistindo a lutas de boxe é uma descarga de adrenalina completamente diferente da precisão de uma sala de cirurgia. E tem os exemplos mais excêntricos, que eu adoro. Ah, sim. O filósofo Dougald Stewart, que um visitante encontrou no escritório tentando equilibrar uma pena de pavão no nariz. Imagina a cena. A gente imagina um filósofo mergulhado em pensamentos profundos e ele está lá concentrado numa coisa totalmente lúdica e, vamos combinar, inútil. Talvez seja exatamente esse o ponto, a inutilidade focada. É um jeito de limpar a mente, de quebrar o ciclo de pensamentos sérios. Mas o livro também mostra outro tipo de lazer, o lazer que também é produtivo, mas em outra área. É o caso dos clérigos que viraram inventores. Ah, é verdade. O reverendo Cartwright inventou o tear mecânico, que foi uma peça central da Revolução Industrial. O reverendo Bell criou a máquina de ceifar. Eles usaram o tempo livre deles para criar tecnologias que mudaram o mundo. Ou seja, esses hobbies, essa variedade, não eram apenas uma fuga do trabalho. Não. Era um combustível para a paixão pelo trabalho principal. O livro usa a expressão fome de trabalho para descrever figuras como Michelangelo. Sim, que dizia que o trabalho com o martelo e o cinzel era essencial para sua saúde. A energia que ele gastava no lazer era reinvestida na sua arte. E essa fome de trabalho se manifesta de duas formas bem distintas, quase opostas que o livro explora. De um lado, você tem os super prolíficos, as forças da natureza. Como Martinho Lutero, que os textos dizem ter escrito 446 obras em 3 anos. É um volume de produção que parece sobre-humano. É absurdo. E Sir Walter Scott, no auge da carreira, publicava quase 12 volumes de romances por ano. A história de que ele editou um livro inteiro, A Noiva de Lammermoor, enquanto sentia dores terríveis, é impressionante. É uma dedicação total. Ele teria dito que só pararia de trabalhar quando estivesse envolto em lã, ou seja, no caixão. É uma mentalidade de produção em massa, quase industrial, aplicada à criatividade. Mas aí o livro nos apresenta o outro lado da moeda, os meticulosos. E se a gente conectar isso a um quadro mais amplo, vemos que o valor aqui não está na quantidade. Está na profundidade, no polimento obsessivo. Exato. Essa dualidade é fascinante. De um lado, a força da natureza, como Walter Scott. Do outro, o artesão, como Pascal, que, segundo o livro, reescreveu uma de suas cartas provinciais 16 vezes. 16! Dá para imaginar. Isso me faz pensar, será que o tipo de trabalho dita um método ou é uma questão de temperamento do criador? Eu acredito que um pouco dos dois. Um filósofo como Montesquieu construindo um sistema lógico complexo em O Espírito das Veis ao longo de 25 anos, ele precisa de tempo para as ideias maturarem, se conectarem. Sim, um erro no começo derruba tudo. Exato. Já um romancista como Scott, que publicava em folhetins, era incentivado pela velocidade. Mas o que o livro sugere é que, no fundo, ambos compartilham a mesma obsessão, só que manifestada de formas diferentes. Um pela vastidão, o outro pela perfeição do detalhe. O naturalista Buffon, reescrevendo sua obra 11 vezes, mostra essa mesma dedicação. Então, qual é o objetivo final de todo esse trabalho, seja ele rápido ou lento? E desse lazer criativo? Não é só para produzir livros e máquinas, né? De jeito nenhum. O livro argumenta que o propósito maior de tudo isso é construir o caráter. E é aqui que entra a definição de um verdadeiro cavalheiro. Exato. E essa definição é radical para a época. Para o Smiles, ser um cavalheiro não tem nada a ver com ter um título de nobreza ou nascer rico. É sobre qualidades internas. Exatamente. Honestidade, gentileza, coragem, polidez e, acima de tudo, ser verdadeiro.
ter palavra. É uma aristocracia do caráter, não do sangue. E ele dá exemplos para provar o ponto dele, tirando o glamour da nobreza. Shakespeare, filho de um comerciante de lã, James Watt, que aperfeiçoou a máquina a vapor, era um fabricante de instrumentos. e Robert Burns, o grande poeta escocês, era lavrador. A ideia é que o trabalho honesto não apenas dignifica, mas é o principal escultor do caráter de um cavalheiro. Mas a gente pode se perguntar, isso não era só um ideal? A realidade era diferente. Com certeza era um ideal. A estrutura de classes na era vitoriana era extremamente rígida, mas o fato de que esse ideal existia e era popularizado por gente como Smiles já era uma mudança sísmica. Dava às pessoas de origem humilde uma meta, um código de conduta para pertencer a uma elite moral, mesmo que não pertencessem à elite financeira. É uma ideia profundamente democrática, no fundo. E tem um detalhe curioso no material sobre a palavra lady, ou dama. Qual? A fonte diz que a origem anglo-saxã da palavra significava doadora de pão. Que interessante. Reforça a ideia de que o valor não estava no luxo, mas no papel de cuidar, de prover, de ser caridosa. Complementa a visão do cavalheiro trabalhador. Exatamente. O cavalheiro provê com seu trabalho e caráter, e a dama provê com seu cuidado e generosidade. É uma visão idealizada do pilar da sociedade vitoriana. Mas depois de construir todo esse argumento de que o trabalho duro e a perseverança são a chave para tudo, o livro dá uma guinada. Sim. Ele introduz um elemento quase místico, algo que não pode ser totalmente explicado pelo esforço. A genialidade. E a descrição é muito poética. Sim, é uma distinção fundamental. O livro descreve a genialidade como algo além do talento ou da habilidade. É um instinto inspirado, a capacidade de acender o próprio fogo. É uma bela imagem. É linda. Enquanto a paciência e o trabalho duro estão procurando um caminho na floresta, a genialidade encontra um atalho que ninguém viu. Então o livro parece dizer: trabalho duro pode te transformar num cavalheiro, num homem de sucesso e caráter. Mas não pode te transformar num Mozart. É isso. Ele usa os prodígios musicais como exemplo máximo desse dom inato. Mozart compondo aos 4 anos, Handel criando sonatas aos 10. Isso não se aprende com diligência, é uma centelha que já vem com a pessoa. É o fator X. O livro celebra o trabalhador esforçado, mas ele se curva diante do gênio. Reconhece que há uma força na natureza humana que não pode ser fabricada, apenas admirada. A genialidade é essa força criativa que parece vir de outro lugar, que não segue as regras do trabalho e da perseverança que ele passou o livro inteiro descrevendo. Foi uma jornada e tanto por essa mentalidade do século XIX. A gente viu a crença quase sagrada no trabalho como formador de caráter. A surpreendente defesa de um lazer ativo e criativo. Os 2 caminhos da paixão, a torrente e a lapidação. E, por fim, essa distinção entre o esforço que constrói e a centelha divina da genialidade. E a fonte nos deixa com uma ideia poderosa para refletir. Essa definição da genialidade como a capacidade de acender o próprio fogo. Isso levanta uma pergunta interessante para os nossos tempos. Hoje, a gente fala muito em growth mindsets, em 10.000 horas para maestria. Ideias muito alinhadas com o evangelho do trabalho de Smiles. Sim, totalmente. Nós focamos em produtividade, métricas, habilidades que podem ser aprendidas e otimizadas. Mas que espaço a nossa cultura deixa para essa noção de uma genialidade inata, às vezes incontrolável, e que não cabe em planilhas? Será que, ao tentar democratizar o sucesso através do esforço, a gente esqueceu de valorizar aquela faísca inexplicável, o fogo que não se acende com um método, mas que simplesmente é